Paz do Senhor, irmão, bom dia, na graça preciosa do nosso Deus. Nós estamos juntos para o Devocional Descoberta. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, no capítulo 14, é o nosso texto que vamos meditar nesta manhã, a partir do capítulo 13, 14 e 15, é onde estamos. Há uma sessão aqui interessante, a partir do capítulo 10 até o capítulo 21, o profeta Isaías vai trazer uma sessão onde Deus vai estar falando com as nações. Deus vai estar corrigindo, advertindo, chamando ao arrependimento, mas também falando do seu juízo sobre todas as nações. Então os profetas, eles não falam apenas para Israel. Os profetas também falam para as nações daquela região e ora para as nações do mundo inteiro e também para as nações que ainda viriam a existir. Então, os profetas dão continuidade ao plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Deus é o Deus de Israel, mas Deus não é apenas o Deus de Israel. Não existe nenhum centímetro quadrado em todo o universo que não seja do Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo foi criado por Ele e por meio dele tudo existe, subsiste, se mantém. E no final de tudo, todas as coisas vão convergir para Ele. Então, Ele é o Criador de todas as pessoas. Ele é o Criador de todas as nações. Ele é o Criador de tudo no universo. De cada átomo a moléculas, de células até as maiores estrelas, do microcosmos e do macrocosmos. Ele é o Senhor e Deus de tudo. Ele é o Criador de tudo no universo. E o que Isaías está falando aqui é que Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de todo o universo, diferente dos deuses que aquelas nações tinham. Cada nação tinha os seus próprios deuses. Mas o Senhor, Ele não pertence apenas a Israel. Ele é o governador, Ele é o imperador, Ele é o Senhor de tudo o que existe, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as famílias da terra, de todo o universo, de tudo criado, de todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, de todos os demônios. Ele é Deus dos céus, Ele é Deus do inferno, Ele é dono de tudo que existe. Ele é o Criador de tudo no universo. E por Ele tudo se mantém. E no fim de todas as coisas, a glória e o louvor é dado a Ele. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 5, você vai ver que todo o universo, todas as nações, a igreja, a família de Deus, todos os anjos dos céus, todos os anjos celestiais, os anjos santos de Deus e todos os demônios, todas as pessoas de todas as épocas e eras, tudo e todos estão prostrados diante dele, adorando, reconhecendo que só Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O mundo não pertence ao diabo. As pessoas não pertencem ao diabo. Tudo pertence a Deus. A criação, a natureza, toda a terra, todas as nações, tudo no universo, a vida e a morte,
Tudo pertence a Deus. Ele controla tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele domina tudo. Ele tem o seu poder e o seu senhorio sobre todas as coisas. Não há nada, não há ninguém, visível e invisível. Não há nada e nem ninguém que esteja vivo ou que esteja morto, ou que ainda vai nascer. Não há absolutamente nada que não pertença absolutamente ao Senhor nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus e Senhor, soberano, absoluto, sobre tudo, exatamente tudo o que existe. Nada foge do seu controle, do seu domínio, do seu poder, da sua autoridade. Tudo é dele. Tudo é dele. Essa percepção precisa ficar muito clara na sua mente. Essa percepção dos profetas precisa ficar nítida nos seus olhos, meu amado irmão. Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é o governador, Ele é o sustentador. E Ele é o consumador, Ele é o juiz de toda a terra, de tudo no universo, de todos os seres celestiais. Tudo é dele e ele é juiz de todos. Por isso que os profetas falam às nações. Por isso que o plano de Deus é: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, em Cristo Jesus. A bênção da salvação vem a todas as nações da terra. E isso precisa ficar claro na nossa cabeça. Isso precisa ficar nítido aos nossos olhos, para que possamos ter uma visão correta do nosso Deus. Não acharmos que Deus está limitado, ou que um território pertence ao diabo. Não, irmão. Tudo pertence a Deus. Tudo é dele. O inferno é dele. Ele que tem as chaves, a autoridade da morte e do inferno. Tudo pertence a ele. Não há nada que pertença ao diabo. Tudo é dele. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de todos. Em última instância, tudo é dele. Tudo pertence a ele. Então, tendo essa perspectiva em mente, Deus julgará todas as nações. Deus emitirá seu juízo a todas as nações. As nações estão vivendo em corrupção. As nações estão vivendo em injustiça, em imoralidade. As nações estão vivendo em idolatria. E Deus não deixará nenhum pecado impune. O plano de Deus, meu irmão, vai se cumprir. E esse plano é resgatar a sua família de todas as nações da terra. Esse plano está em construção. E dentro dessa construção, Deus está se revelando a Israel. Deus está se revelando às outras nações. Por isso que os profetas falam às nações e eles fazem com que essa mensagem que é dada a eles chegue a outras nações. Textos escritos, envio de outros profetas, que o profeta mesmo envia, a ida do próprio profeta como Jonas até Nínive. Enfim, Deus está interessado na salvação das nações. Por quê? Porque Deus é santo e Deus vai julgar todas as nações. Aqui entra no capítulo 13 essa profecia contra a Babilônia. Babilônia seria a maior nação do mundo, daquela região, a maior nação daquela região, talvez naquele momento a maior nação do mundo. Ela seria daí a 150 anos depois dessa profecia. Quer dizer, Isaías está profetizando aquilo que vai acontecer 150 anos antes do que irá acontecer. A Babilônia se tornará uma grande nação. Deus usará a nação da Babilônia e permitirá que ela seja uma vara de disciplina, como nós vimos no vídeo passado, uma vara de disciplina contra Israel e contra as nações daquele lugar. Mas o próprio Deus castigará a nação da Babilônia. E aí então o capítulo 13 parte do capítulo 14
É uma profecia contra a Babilônia. Depois ele vai falar contra Moabe, os filisteus, a Assíria, no capítulo 14 e 15. Então, veja, Deus está falando com as nações, está chamando as nações ao arrependimento, está lhes dando a cada nação a oportunidade de se voltar para Deus, de se arrepender, como os ninivitas fizeram, mas as nações não se arrependem, elas continuam endurecidas e, ao contrário, elas avançam, elas agravam o seu pecado, que acontece com o próprio povo de Israel. Então, meu amado irmão, entra um conceito aqui no livro de Isaías que ele vai transpassar, ele vai perpassar até o Novo Testamento, que é o dia do Senhor. Então, esse conceito é importante você entender, porque como ele é um conceito que é utilizado nos profetas, mas também é utilizado por Paulo. Todas as cartas de Paulo, Paulo vai falar da segunda vinda de Jesus. Em todas as cartas de Paulo, Paulo vai falar do o dia do Senhor. Geralmente na sua Bíblia vai estar com D maiúsculo. Esse dia, o dia, né? Até que se manifeste o dia. Então, o dia do Senhor é um dia muito importante, porque quando nós olhamos as nações, as pessoas, quando nós olhamos as sociedades, em todas as eras, em todo o mundo, nós vamos ver corrupção, pecado, nós vamos ver violência, nós vamos ver as nações se entregando à idolatria, à imoralidade, vamos ver as nações na injustiça, oprimindo pobres, viúvas, invadindo outras nações, sendo extremamente cruéis com as outras nações, violência sobre violência, engano, suborno e corrupção. E Deus separou um dia que vai julgar a todos. E assim, meu irmão, o dia do Senhor, ele é o dia do juízo eterno. Ele é o dia da morte daquela pessoa. Ou, no Novo Testamento, é o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quando o texto sagrado vai falar nos profetas sobre o dia, às vezes esse o dia está falando daquele juízo sobre aquela nação, sobre quando aquela nação cair, como vai acontecer com a Babilônia, quando aquela nação for destruída, ou quando aquele rei morrer, ou quando aquela nação for completamente dizimada. E às vezes esse o dia está se referindo ao dia em que Jesus vier, na sua primeira vinda, que é um dia de juízo. Ele vai ser como o sabão do lavandeiro, ele vai ser como o fogo do ourives, ele vai provar por meio da sua palavra. Então, nos profetas, algumas vezes, o dia está falando dessa primeira vinda de Jesus, quando ele veio para salvar. Mas em alguns momentos, o dia, essa expressão o dia vai se referir à segunda vinda de Jesus no juízo eterno, no juízo completo, onde todas as nações do mundo serão julgadas, que é o trono branco, lá em Apocalipse. Então, quando você olha o texto sagrado, você tem que perceber isso. Esse o dia é o dia da morte e da destruição daquela nação, é o dia da primeira vinda de Jesus. E geralmente nesses textos da primeira vinda de Jesus, quando ele veio para morrer na cruz, geralmente esses textos estão falando para Israel. É muito difícil ter um texto falando desse o dia, como no sentido de Jesus vir para salvar, e nessa salvação ele também vai julgar, como para outras nações. Geralmente esses textos estão restritos a Israel. E você tem que observar se essa expressão o dia está se referindo a segunda vinda de Cristo. Mas em todos esses momentos, o dia do Senhor é o dia que Deus reservou para acertar as contas. É o dia que Deus separou para julgar um por um, segundo as suas obras. Cada nação se apresenta. E aí na segunda vinda de Cristo será assim. Cada nação se apresenta. E daquela nação, Deus vai um por um, julgando segundo as suas obras, quando os livros da vida de cada pessoa se abrir.
Tudo o que a pessoa intencionou, pensou, falou, fez e deixou de fazer, estão escritos nesses livros. E quando o julgamento vier, a pessoa será julgada por cada intenção do seu coração, por cada pensamento alimentado, por cada palavra, por cada ato e por cada omissão que teve, deixou de fazer a justiça e o bem. Meu amado irmão, esse dia chega no momento da morte dessa pessoa. Mas ele será também pleno no dia da segunda vinda de Cristo Jesus, quando todos os livros se abrirem e os mortos ressuscitarão aí, todos aqueles que morreram sem Cristo. É a segunda ressurreição, diz o livro de Apocalipse. A primeira ressurreição é na segunda vinda de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os anjos virão e todos seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Toda a igreja, a família de Deus, seremos todos levados e transformados em um abrir e fechar de olhos ao encontro do Senhor nos ares. Essa será a segunda vinda de Cristo. Mas haverá a segunda ressurreição. O texto diz: bem-aventurado, feliz e santo é o que faz parte da primeira ressurreição. A segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre, não tem domínio sobre ele. Então a segunda vinda de Jesus, ela é a ressurreição da igreja. Mas depois da segunda vinda de Jesus, haverá então julgamento de todas as pessoas que morreram sem Cristo. Mas será um dia, e aí, seja no dia da morte de uma pessoa, da destruição daquela nação, ou seja, no dia em que todos os mortos vão ressuscitar, que morreram sem Cristo, será um dia cruel, diz o versículo 9, será um dia de ira ardente e ardente furor, e ele vai assolar a terra e destruir os pecadores. Aqui tem um conceito muito importante sobre a pessoa de Deus no momento histórico que nós estamos vivendo, porque hoje o conceito é que Deus não julga. O conceito teológico sobre Deus que nós temos no Brasil, que é um senso comum dentro da igreja evangélica brasileira, é que Deus não julga, que todas as pessoas no final vão ser salvas. Raramente você ouve alguém falar, ou pregar, ou ensinar sobre o inferno, sobre o julgamento do grande trono branco, da segunda vinda de Cristo. Está se perdendo cada vez mais o conceito do justo juiz de Deus, do dia do Senhor. Esse é um tema tão importante em todas as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo. Paulo fala sobre esse dia. Em todas as cartas de Paulo, e eu me atrevo a dizer que em todos os livros do Novo Testamento falam desse tema, tocam nesse assunto, ainda que seja um relance, mas sempre vai haver esse tema, porque esse é o dia do acerto de contas. Deus não pode aceitar o pecado. Se Deus olhar e disser assim, não, gente, esse negócio aí não é nada, esse negócio de pecado aí não é nada, olha, fica tranquilo, só foi para dar um susto em vocês, está todo mundo salvo e perdoado. O que você acha que Deus é? Ele é um pecador, ele seria um pecador maior do que nós, porque não apenas pecando, mas concordando com o pecado de toda a humanidade. Então, se um juiz tem todas as provas de um condenado e solta todo mundo da Lava Jato, ele é um pior criminoso do que todos esses criminosos da Lava Jato. Então Deus não pode simplesmente, por sua santidade, por justo que é, por santo que é, simplesmente não julgar. Como Paulo vai dizer, Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua manifestação, isso é, na sua segunda vinda. Tito, capítulo 1. Cristo vai julgar vivos e mortos na sua segunda vinda, isso é, pela sua manifestação e pelo seu reino.
Ele vai julgar vivos e mortos. E aqui está o dia. Esse dia, meu irmão, será o dia em que a vida de cada pessoa será exposta, porque o juiz disse que não há nada oculto que não seja revelado. Quem disse isso foi o juiz, Jesus Cristo, nosso Senhor, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 22. O juiz disse: não há nada em oculto que não seja revelado. Tudo vai ser posto à luz da glória de Deus. Que dia tremendo! E cada um vai comparecer perante o Senhor. Não, ninguém foge. Todos os que morreram ressuscitarão. O mar vai dar os seus mortos, o além, o inferno, todos vão ressuscitar e comparecer diante do trono da santidade de Deus. E será o dia da destruição dos pecadores, como diz o capítulo 13 de Isaías, versículo 9. Será o dia da destruição dos pecadores, porque Deus está irado contra o pecador. Entenda isso, meu irmão. Deus ama o pecador, mas ao mesmo tempo Deus está irado contra o pecador. É muito interessante esse conceito no texto bíblico, na Bíblia. Ao mesmo tempo que Deus ama o pecador, que é a salvação desse pecador, que é a libertação desse pecador, que é perdoar os pecados desse pecador, ao mesmo tempo esse Deus salvador é o Deus santo e justo, que olhando a vida desse mesmo pecador, está irado contra ele, mas como ele derramou o sangue do seu filho, a sua misericórdia está estendida sobre ele, sua bondade está estendida sobre ele, mas ao mesmo tempo o juízo de Deus está sobre ele. Porque aquele que não crer no Filho de Deus, o Jesus disse isso, já está condenado. Não vai ser condenado, já está condenado, porque o salário do pecado é a morte. Então, a Babilônia, voltando para o nosso texto, ela semeou a violência, a maldade, a corrupção e a injustiça, a imoralidade e a injustiça. E agora ela vai receber em dobro aquilo que ela fez. Quando alguém semeia algo, ela vai colher. Quem semeia pecado, vai colher morte. E todos pecaram. E aqui ninguém escapa. Deus está dizendo que os medos vão vir para conquistar a Babilônia. Os medos só viriam para conquistar a Babilônia 250 anos depois dessa profecia, aproximadamente. Então veja como Deus é o Senhor da história. Deus é o controlador da história. Deus está dizendo: eu vou levantar uma nação chamada Medos, e eles vão corrigir, vão destruir você, Babilônia. Mas a Babilônia ainda não tinha vindo, ainda não tinha chegado como uma nação conquistadora, como iria ser. Ela já existia, mas ela ainda não tinha a dimensão e a força militar que ainda deveria ter. Mas Deus já se antecipa a tudo isso e já mostra aí o que vai acontecer. E no capítulo 14 inicia mostrando que Deus continua dando curso ao seu plano. As nações se revoltam, as nações trocam de posição. Uma nação se torna poderosa, conquista outra, que se torna bem outra, mais poderosa e conquista essa que foi a conquistadora e outra ainda. E assim nós vamos ver a Síria, depois nós vamos ver a Assíria, depois nós vamos ver os babilônicos, vamos ver os medos persas, depois vamos ver os gregos, depois vamos ver os romanos. É como aquela estátua de Daniel. Ali está o controle de Deus, a soberania de Deus das nações. Deus está controlando soberanamente a história da humanidade.
E não importa o que aconteça nessa substituição, nessa troca de poderes, onde uma nação vai conquistando a outra. O texto do capítulo 14 mostra que Deus, na sua eleição, está salvando, independentemente do que abale as nações, do que aconteça debaixo do céu. E deixa eu dizer alguma coisa, meu irmão. Todas as nações, elas vão se dissolver. Todos os reinos vão passar. Mas o reino do nosso Deus é um reino eterno. Ele é mais importante do que todos os reinos da terra. O reino de Deus é mais importante. A igreja é mais importante do que o Estado brasileiro, do que os Estados Unidos, do que toda a Europa, do que toda a África, do que toda a Ásia, do que todos os continentes, porque o reino de Deus é um reino eterno. A verdadeira igreja, quando eu digo igreja, eu digo a verdadeira igreja. Eu digo a igreja que realmente pertence ao Senhor, são filhos nascidos do Espírito, comprados pelo sangue de Jesus. Esse povo, essa família eterna, meu irmão. O reino de Deus é inabalável. A Babilônia passou, os medos persas passaram, os gregos, os romanos, e o reino de Deus continua. Todas as nações vão passar, mas o reino de Deus permanecerá. Os presidentes vão passar, os reis vão passar, deputados, todas essas autoridades vão passar. Mas o reino de Deus é eterno. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comer, beber, vestir, lhes serão acrescentadas. Seu coração, sua busca deve ser do reino de Deus. Acima de tudo, pregar o evangelho a toda criatura, cumprir a missão. É o que Deus chamou a sua igreja a fazer. Isso deve estar em prioridade máxima na vida do cristão. Por isso, meu amado irmão, Deus, antes de trazer um julgamento, um juízo final, Ele vai trazendo sua disciplina. O dia do Senhor não é disciplina, o dia do Senhor é julgamento. Deus, antes disso, vai trazendo disciplina. O Covid-19 vai trazendo outras disciplinas sobre uma pessoa, sobre nações, famílias, cidades. Deus vai mostrando: olha, vocês não são tão poderosos, o sistema de vocês não é tão bom, olha, isso tudo é passageiro, vocês nada trouxeram, nada vão levar, não confiem no seu poder, na sua soberba, a imoralidade passa. Olha, Deus vai chamando as nações ao arrependimento. Por isso que no livro de Apocalipse você vai vendo Deus chamando através das pragas as nações ao arrependimento. Deus não vem, bum, cai em cima e acaba com tudo, não. É como no Egito, 10 pragas até que Deus traz a última. Mas mesmo assim Deus não destruiu o Egito. Se Deus quisesse destruir o Egito, Ele mostraria muito mais o seu poder se Ele pegasse a maior nação do mundo na época, num segundo, bum, Ele destruísse tudo. E libertasse o povo de Israel, matasse tudo e destruísse tudo. Deus mostraria muito mais o seu poder. Mas Deus não quer isso. Ele quer a salvação. Ele quer trazer a salvação. Então Ele vem trazendo disciplina. Ele vem disciplinando. Ele vem castigando processualmente. E aumentando, intensificando esse castigo. Por isso que você tem que orar por arrependimento. Não ore para que o Covid passe. Você tem que orar por arrependimento, meu amado irmão. Ore por arrependimento. Se Deus está permitindo o Covid-19, ore por arrependimento. Ore, Deus traz arrependimento, quebrando os corações, abre os olhos dessas pessoas. Senhor, traz arrependimento, convence do pecado. Deus, usa a minha vida para falar de Cristo Jesus, o Senhor, para falar da tua cruz, para falar da vida eterna, para mostrar que o salário do pecado é a morte, que a morte está tão presente na vida do ser humano e que nós precisamos orar. Nós precisamos orar, mas precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Então, o dia do Senhor, ele traz essa perspectiva de que Deus vai julgar tudo e todos, mas isso Deus antes vai trazendo a sua disciplina. E no capítulo 14,
Então começa mostrando que o plano de Deus continua, mas acontece algo interessante. As primeiras vezes que eu li esse texto, fiquei boquiaberto, eu falei, meu Deus, que texto aqui impressionante. E vai lá no capítulo 14, e eu queria te dar um contexto aqui para você entender o que acontece ali nessa profecia, que muita gente pensa que é o diabo, que está sendo dito nessa profecia do capítulo 14. Lembra de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, aqui no livro dos profetas, faz aquela estátua de ouro, depois que ele tem aquele sonho daquela estátua, Daniel interpreta, e o Daniel diz, olha, a cabeça é você, a cabeça de ouro, você domina e tal, não sei o que ele fez. Ele pegou e fez uma estátua de 30 metros e disse, todo mundo que não adora a minha imagem, uma estátua dele mesmo, quem não adorar vai para a fornalha de fogo. Você conhece a história, Ananias, Misael e Azarias, para a fornalha de fogo. Pronto. Aqui está o conceito. O conceito é que o rei da Babilônia, não apenas Nabucodonosor, mas os outros reis da Babilônia também acreditavam que eram deuses. Os faraós também faziam isso. Não era uma peculiaridade do rei da Babilônia, mas outros reis, praticamente quase todos os reis queriam esse tipo de adoração a si mesmo. Os Césares dos romanos, né? Os imperadores romanos queriam ser adorados e havia um culto ao imperador. Então, eles acreditavam ser deuses, pelo seu poder, o seu orgulho, a sua capacidade militar, enfim. Eles achavam que eram deuses. Então, quando o profeta Isaías vai trazer uma palavra profética mostrando a queda do rei da Babilônia, olha, o rei da Babilônia nem tinha nascido, esse rei aqui que vai cair, né? Ele nem nascido tinha. E a queda se mostra lá no livro de Daniel mesmo, se mostra a queda do rei da Babilônia e o império dos Medo-Persas que se inicia, porque Daniel participa tanto do babilônico como dos Medo-Persas. Então, você vai ver lá que Beltesazar é aquele que cai. Provavelmente é esse texto que está se referindo à pessoa dele, que é o filho de Nabucodonosor. Então, porque é no reinado dele que os Medo-Persas invadem a Babilônia. Achando-se deuses, achando-se o próprio Deus, então Isaías toma uma linguagem celestial para referir-se a ele e para mostrar a queda dele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos poesia hebraica, figura de linguagem, ok? Então, a poesia hebraica se baseia nessa ideia de figura de linguagem, contrastes, comparações, né? Então, o estilo literário dos profetas é a poesia hebraica, ela se baseia nesses elementos, fundamentalmente. Então, aqui ele usa uma linguagem, como caíste, 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Por que do norte? Porque do norte é onde vem a Babilônia. Você vai ver várias vezes no texto sagrado dizendo que o mal vem do norte, o mal vem do norte, porque a Babilônia está ao norte, ela vem do norte para o sul, ok? Ela vem descendo. Então a ideia aí é essa. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando as pessoas batem o olho aqui e vê, ó como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, o que as pessoas arremetem? É o diabo. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e é o único texto que nós temos que se refere ao diabo, mostrando que ele é atirado do céu, ok? Por Miguel, seus anjos, e ele arrasta com a sua cauda uma terça parte das estrelas, é em Apocalipse capítulo 12, o único texto que nós temos. Veja, até aqui Isaías não falou, Isaías não vai falar em todo o seu livro do diabo.
Não é esse o ponto dos profetas. Os profetas não estão preocupados com o diabo. Eles estão tocando no pecado. Eles estão falando do pecado. Eles estão falando do povo de Israel. Eles estão falando das nações. Então o ponto deles é o pecado. Deus está chamando as pessoas à responsabilidade. Irmão, cada um será julgado segundo as suas obras. O diabo vai ser julgado segundo as obras dele. E cada ser humano será julgado segundo as suas obras. Então não tem esse negócio de que o diabo me usou. O diabo não. É segundo as suas obras. Ninguém foge disso. Não adianta botar a culpa no diabo. Não adianta dizer que foi o diabo. Não adianta nada disso. Cada um será julgado segundo as suas obras. Então, o texto sagrado, os profetas, e você vai ver, inclusive no Novo Testamento, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Paulo, os apóstolos, os textos bíblicos do Novo Testamento, eles estão plenamente, na sua maioria absoluta, falando do pecado. E vez ou outra eles vão tocando na questão do diabo, mas eles estão denunciando o pecado que eles estão denunciando. Então, a gente hoje, pela influência neopentecostal, na cultura evangélica do Brasil, onde 80% das igrejas brasileiras são neopentecostais, então o diabo cai na boca de todo mundo. Então as pessoas falam do diabo, houve um adultério ali, aí foi o diabo. E alguém matou o outro, e o diabo usou aquela pessoa. Alguém mentiu e roubou, foi o diabo. Não foi ninguém aí. Não foi o diabo, em momento algum. Foi cada pessoa que fez. Quem adulterou não foi o diabo, foi a pessoa. Quem roubou e mentiu não foi o diabo, foi a pessoa. Quem matou foi o diabo, não foi o diabo, foi a pessoa. Quem usou droga foi a pessoa, não foi o diabo. Entendeu? Sempre é a pessoa, nunca é o diabo. Não estou dizendo com isso que ele não é o tentador. Ele é o tentador, mas ele não pode obrigar ninguém a pecar. Por isso que cada um é julgado segundo suas obras, porque senão seria injusto da parte de Deus julgar qualquer ser humano dos seus próprios pecados, porque o diabo está ali. Então a culpa não é do indivíduo, é do diabo. Não. Nunca. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Deus castigou Caim. Porque foi Caim que se lançou contra o seu irmão e matou ele. Mas 1 João vai dizer que Caim era do maligno, por isso matou o seu irmão. Mas Deus castigou a Caim, não o maligno. O maligno tem a parte dele. Ele tentou alguém, ele investiu contra a vida de alguém, ele seduziu alguém, ele vai ter a parte dele. Ninguém está tirando aqui, nem eximindo o diabo de alguma coisa. Ele tem todos os seus pecados, ele tem toda a sua culpa, e ele vai receber tudo exatamente o que merece. Na realidade, o ser que mais vai sofrer no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, é o diabo. Ele é o que mais vai sofrer. Essa ideia de que o diabo vai estar lá com garfo tentando os outros é balé, essa coisa que inclusive foi da igreja católica que nasceu essa ideia aí, que o diabo e os demônios vão estar lá atormentando os outros. De jeito nenhum. Eles serão os mais atormentados. Então, meu amado irmão, entenda isso. Cada um é julgado segundo as suas obras. O que nós temos aqui é que o texto está falando do rei da Babilônia, que se acredita ser Deus, e ele vai cair. Tanto é que o texto, quando você continua lendo, você vai ver que é um homem. Olha aí o versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Quer dizer, ele vai morrer. Tá vendo? Ele vai ser precipitado no reino dos mortos. Ele vai morrer. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te, olhar-te e dizer-te: é este o homem? Está vendo? É este o homem, não está dizendo que é um anjo, não está dizendo que é um arcanjo, um serafim. É este o homem que fazia tremer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades e os seus cativos não deixava ir para casa. E aí ele vai dizendo todos os reis da terra, aí vai falando aqui, e no final diz assim, versículo 32,
Reduzi-la-ei à possessão dos ouriços, no caso a Babilônia, e a lagoas de água, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o texto está falando da Babilônia, o texto está falando do rei da Babilônia, é uma figura de linguagem. O diabo vai ter a condenação dele, já está reservada, ele vai ser julgado, condenado, já está, ok? Não tem volta, não tem arrependimento, não tem salvação, pronto, acabou. Mas entenda isso, meu irmão, Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Porque todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém escapa disso. E essa, meu irmão, é uma das motivações para você viver uma vida santa diante de Deus. Para você cuidar da sua vida devocional, de oração, de leitura da palavra, de adoração, de obediência, de santificação, mas também de você cumprir a sua missão, pregar o evangelho. As pessoas já estão condenadas porque estão sem Cristo. Pregue o evangelho, tire-as do inferno por meio da pregação do evangelho de Cristo Jesus. Anuncie o amor de Deus, anuncie o perdão em Cristo Jesus, anuncie porque Cristo foi na cruz para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Que Deus, meu irmão, enche a sua alma de alegria por você estar salvo, mas também de temor, para que você não vacile em tempo algum, mas também enche o seu coração de compromisso com o reino de Deus, de pregar o evangelho, de trabalhar e fazer esse reino se estender por toda a terra, porque aí é onde está o coração do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, na graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo.